Os que trouxeram uma Bíblia, abra comigo em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 11. Você que trouxe a sua Bíblia, abra para que possamos fazer a leitura do texto sagrado. Lucas 11, quem encontrou, diz: eu vou morar no céu. Quem não encontrou, diz: eu também vou morar no céu. Lucas 11, o verso 20, vamos ler o que diz a palavra do Senhor? Lucas, capítulo 11, verso 20, a palavra do Senhor diz assim: o Senhor Jesus está dizendo, Lucas 11, verso 20, ele diz: mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa, e em segurança está tudo quanto tem. Versículo 22, mas sobrevindo outro que mais valente do que ele, e o vencendo, tira-lhe toda a armadura em que confiava, e reparte os seus despojos. Quem não é comigo, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Ou o verso 24, quando um espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, diz: tornarei para minha casa, de onde saí. E chegando, achando-a varrida e adornada, então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitando ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Curve sua cabeça, feche os teus olhos e diga assim comigo, diga: Senhor Jesus, fala comigo através dessa palavra, repreenda todo cansaço, tudo aquilo que não vem do Senhor, que tenta impedir de eu ouvir a tua voz, que a minha mente possa estar cativa e obediente à palavra do Senhor. Amém? Levante sua cabeça, olhe para mim e ouça atentamente. Nós estamos na campanha de libertação com o tema o valente e o mais valente. O Senhor Jesus declara que um espírito maligno, o diabo, ele diz que ele é valente e ele está guardando a sua casa, mas a Bíblia diz que vindo um mais valente, Jesus está falando de dimensão dele mesmo, está falando dele mesmo, dizendo: vindo um mais valente, ele expulsa o valente. E desde pequeno que eu tenho aprendido isso, que o valente, ele só é valente enquanto não chega um mais valente. Porque o valente, ele só é valente enquanto não chega um mais valente. É igual o marido que está muitas vezes batendo na mulher, ele só é brabo enquanto a polícia não chega, é ou não é? Porque quando a polícia chega, acaba a valentia dele. É assim, o ladrão, ele é valente para assaltar as suas vítimas, mas na frente da polícia, ele é uma Maria mole, ele é um molenga, acaba a valentia dele. E no mundo espiritual também é assim. O diabo, ele age de maneira violenta. A Bíblia diz que ele veio roubar, matar e destruir. A Bíblia diz que ele está como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele é valente, mas ele só é valente enquanto Jesus não chega. Porque quando Jesus chega, acaba a valentia dele. Quando Jesus chega, acaba a brabeza dele. Ele tem que sair, ele tem que ir embora, ele tem que soltar, largar a vida das pessoas. E nós temos compartilhado da importância das pessoas entenderem a necessidade de libertação. Existem muitas pessoas que dizem: eu não preciso de libertação, eu não tenho demônio. E a Bíblia nos mostra que libertação é para crente, libertação é para aqueles que um dia entregaram a vida ao Senhor Jesus. Porque existem pessoas que acham, pelo fato dela estar na igreja, ou pelo fato dela ser um discípulo de Jesus, que ela não precisa de libertação. A Bíblia diz que Judas andou com Jesus 3 anos, e mesmo assim não estava liberto. Pedro andou com Jesus, e mesmo assim teve momentos da vida dele que Pedro ainda não estava liberto. Jesus disse para Pedro: Pedro, Satanás pediu para te peneirar, mas eu roguei ao Pai para que não permitisse. Pedro se achava pronto, Pedro se achava preparado, Pedro se achava liberto, mas de fato Pedro ainda não estava liberto. De fato, ele ainda não tinha alcançado a libertação por completa, mas ele era discípulo de Jesus. E existem pessoas que estão na igreja, e elas acham, pelo fato dela estar na igreja, dela dar o dízimo, que ela não precisa de libertação. E aí, aonde é que mora o perigo? Porque tem muitas pessoas que ignoram a importância da libertação.
e ignoram também a presença do mal. O texto que nós lemos, se você for ler o capítulo 11, o Senhor Jesus, ele expulsa um demônio de um homem, um demônio que fazia com que aquele homem fosse mudo. Aquele homem não falava, mas ele não falava porque ele nasceu com um problema de nascença. A Bíblia nos mostra que ele não falava porque havia um espírito maligno dele. E existem pessoas que têm doença, mas existem pessoas que têm um espírito de enfermidade, e é preciso a pessoa discernir o que é espiritual e o que é doença. Por que, bispo, o senhor está falando disso? Porque certa feita, os discípulos de Jesus tentaram orar por um rapaz. A Bíblia diz que esse rapaz, esse jovem, ele caía na água e no fogo. Ele era um jovem sonâmbulo, era um jovem que tinha ataques de epilepsia. E a Bíblia diz que os discípulos oraram, mas não conseguiram curar esse rapaz. E o pai do menino chega até Jesus e disse: Senhor, se o Senhor puder, se o Senhor quiser, cura o meu filho. E Jesus disse: tudo é possível ao que querer. E a Bíblia diz que Jesus repreende os discípulos e diz: ó, geração incrédula, até quando eu estarei convosco? E vocês vão duvidar. E a Bíblia diz que Jesus mandou que o espírito maligno saísse daquele menino, e automaticamente ele ficou curado. Os discípulos oraram por cura, mas o que ele precisava não era de cura, ele precisava de libertação. E agora Jesus se encontra com um homem, com um jovem mudo, que não falava, mas por trás daquela falta de fala, por trás daquele problema havia um espírito. E Jesus então manda o demônio sair daquele menino. E quando o demônio sai daquele homem, daquele garoto, daquele jovem, a Bíblia diz que aquele homem volta a falar, começa a falar. E os fariseus, os religiosos daquela época se levantam e disseram: olha, esse Jesus aí expulsa os demônios pelo dedo de Belzebu. Eles estavam dizendo: olha, ele expulsa o demônio pelo maioral dos demônios. E Jesus vai mostrar, porque o capítulo 11 de Lucas é extraordinário, fantástico. É uma aula, é um seminário que Jesus dá sobre libertação. Todo crente, todo aquele que professa fé em Deus deveria ler Lucas 11 e saber como funciona a libertação. Primeiro começa com a oração do Pai Nosso. Libertação começa com a oração. Diga amém por isso. E você vai ver que Jesus diz o seguinte para os fariseus. Ele diz: todo reino dividido não subsistirá. Jesus diz que nem Satanás ousa dividir a si mesmo. Jesus diz: nem o inferno ousa usar a divisão. Ele estava falando para mostrar que ele não expulsava os demônios por Belzebu. Ele diz: olha, eu expulso os demônios pelo dedo e o poder de Deus. Diga glória a Deus por isso. Jesus expulsava os demônios pelo poder do Espírito, pelo poder do Espírito Santo. Ele curava e libertava as pessoas da opressão demoníaca, porque Satanás ele veio roubar, matar e destruir. E muitas pessoas ignoram a realidade que é o mundo espiritual. Tem pessoas que dizem: não, eu não tenho um demônio. Ou se pudesse botar um teste para saber quem tem e quem não tem. Mas bispo, como que eu sei se tem ou não um demônio na minha vida? Ouça isso aqui, eu vou dizer para você. Eu nunca na igreja, eu nunca cheguei a manifestar um demônio. Mas no dia que eu desviei da igreja, se tinha uma coisa que eu não tinha dúvida, é que a minha vida estava possessa por espíritos malignos. Eu não tinha dúvida. Eu ia para a igreja, eu não manifestava, eu não sentia arrepio, eu não sentia nada. Mas eu tinha uma certeza, que existiam espíritos malignos que me acompanhavam. Bispo, e como que o senhor sabia que tinha espíritos na sua vida? Eu não tinha paz, eu não tinha sossego. Eu era uma pessoa estressada, eu era uma pessoa nervosa, eu era uma pessoa atribulada. Eu não conseguia dormir direito, eu tinha pesadelo constante. Toda noite vinha um espírito maligno e me enforcava, até que eu conseguia no fundo lá do meu pensamento dizer: o sangue de Jesus tem poder. E quando eu falava, ele me soltava. E eu tinha medo de dormir. Eu durante o dia andava assim, mas eu sabia que eles estavam a todo tempo tentando me destruir.
E eu comecei a ficar sonâmbulo, e tudo isso eu sabia que eram demônios na minha vida. E no dia que eu voltei para a igreja, eu não manifestei, mas eu sabia que eles estavam lá. E eu disse: Jesus, eu não quero esses demônios na minha vida. Eu disse: Jesus, eu não quero ser uma pessoa oprimida por demônios, porque uma das coisas que o demônio rouba de uma pessoa é a paz. O diabo não quer o seu dinheiro, o diabo não quer os seus bens, o diabo quer roubar a sua paz. Por isso que muitas pessoas ricas, famosas, dão cabo da sua vida. E você diz assim: como pode uma pessoa rica, famosa, que tem esse tanto de dinheiro, dar cabo da sua vida? Como pode uma pessoa tão rica, tão famosa, com tanto dinheiro, entrar em uma depressão? Porque por trás da depressão, por trás da vontade de suicídio, existem espíritos malignos que estão roubando a paz daquela pessoa, que estão atormentando, que estão atribulando aquela pessoa. E Jesus mostra na Bíblia várias pessoas que estavam possessas por espíritos malignos. E o texto que nós lemos de Lucas 8 diz que de Maria Madalena, a qual saiu quantos demônios dela? 7. A Bíblia deixa clara que demônios existem e é uma realidade. E você precisa fazer uma autoanálise, porque você pode dizer: eu sou crente, eu não tenho demônio. O diabo estava na boca de Pedro. Uma hora ele recebe a revelação de Deus, e outra hora Jesus disse para Pedro: para trás de mim, Satanás. O diabo estava na vida de Judas. Judas expulsava demônios. Judas pregava o evangelho, era tesoureiro na igreja, a parte de confiança. E você vai ver uma mulher que estava na igreja encurvada há 18 anos, e por trás daquela encurvação, daquela doença, a Bíblia diz que Jesus viu nela um espírito de enfermidade. Jesus disse: essa também é filha de Abraão, e disse: espírito de doença, sai dela. E ela ficou curada. E é preciso você entender isso, porque você acha que só quem tem demônio é quem bebe, é quem fuma, é quem usa droga. Só tem demônio quem se prostitui. Mas existem pessoas que estão caminhando para a igreja e que de fato ainda não foram libertas, que de fato ainda o mal não saiu da vida dela, e esse mal precisa sair. Existem pessoas que não estão libertas porque, primeiro, não reconhecem que precisa de libertação. Enquanto você não reconhecer que precisa de libertação, você nunca vai ser liberto. Eu só fui liberto porque eu reconheci que eu precisava de libertação. Eu já contei meu testemunho aqui, eu disse para vocês, eu quase fui morto, e eu sabia que o diabo iria me matar. Eu estava com os meus dias contados, e eu tinha uma certeza tão grande que ele estava buscando me matar, que do dia que eu escapei da morte, eu corri para a igreja, o pastor não me recebeu, eu fui para outra igreja. Eu sei que eu queria Jesus, eu queria me livrar daquela perturbação de Satanás que eu tinha. Aí do dia que eu decidi, reconheci que eu precisava de libertação, nunca mais eu tive um pesadelo. Nunca mais o diabo roubou a minha paz à noite. Nunca mais ele veio na minha cama me enforcar. Nunca mais. Sabe por quê? Porque eu reconheci que eu precisava de libertação. E você pode estar 10, 20, 30 anos na igreja e não ser liberto, se você não reconhecer que precisa de libertação. E há sintomas espirituais que uma pessoa está com um espírito maligno, com uma possessão. Pessoas que estão possessas por espírito maligno ou por um espírito maligno, há um sinal. Nervosismo constante, a pessoa é uma pessoa raivosa, contudo fica com raiva. Pessoa é da igreja, mas ela vê vulto dentro de casa. Passou um negócio aqui. Meu Deus, tem alguém? Não tem ninguém. A pessoa ouve vozes, tem pesadelo constante. A pessoa está na igreja, mas a vontade de se matar direto. Isso por conta de possessão demoníaca. Aí você diz: não, mas eu sou da igreja. Não, mas eu sou de Jesus. Mas talvez você ainda não reconheceu que você precisa de libertação. Esse é o primeiro passo para ser liberto, amém? A pessoa não consegue largar o pecado. Ela está na igreja, mas ela não consegue largar o vício. E por trás desse vício, por trás desse pecado, existe um espírito maligno que está te segurando, que está te prendendo. E você precisa buscar de Deus a libertação do vício, a libertação do mal, do pecado, para que de fato você seja livre em nome de Jesus, amém? Queridos, olhe para mim.
Jesus diz que o demônio, quando ele chega, e o demônio tem que sair, porque Jesus é o mais valente. Diga comigo, diga: Jesus é o mais valente. O que eu estou dizendo para você aqui, você não vai ver em seminário. O que eu estou dizendo para você aqui é revelação da palavra de Deus. É Deus que revela para mim e revela para você. Em Lucas 11, Jesus diz assim: olha, quem não é por mim, é contra mim. Semana passada nós falamos aqui que no mundo espiritual não existe neutralidade. Jesus diz: quem não é por mim, é contra mim. Não existe esse negócio, eu não sou nem por Jesus e nem contra Jesus. Não, se não é por Jesus, é contra mim. Se você não faz o bem, de alguma maneira você está ajudando o mal. E você diz assim: bispo, mas eu não faço mal. Bispo, eu não faço macumba. Bispo, eu não faço trabalho. Bispo, eu não bato tambor para ninguém. Se você não está fazendo bem, de alguma maneira você está cooperando para que o mal trabalhe, ou na sua vida, ou na vida da sua família. E o Senhor Jesus continua nos ensinando, e é preciso que você entenda: não tem neutralidade no mundo espiritual. Ou é luz, ou é treva. Não existe esse meio termo. Eu sou quase crente, ou eu sou quase de Deus, eu sou quase salvo. No mundo espiritual não existe um muro que você pode ficar em cima e ser quase, não. Ou é uma coisa, ou é outra coisa. Ou é de Deus, ou não é de Deus. Ou você está servindo a Deus, ou você não está servindo. E de fato você sabe, de fato eu sei, se nós ou não estamos servindo a Deus. Isso nós sabemos, se de fato a minha vida está com Deus. Agora Jesus ensina algo fantástico, algo extraordinário, que todo cristão, toda pessoa que busca libertação, toda pessoa que um dia foi liberta de espíritos malignos, devia se atentar. Jesus diz que quando um demônio sai de uma pessoa, Jesus declara que esse demônio começa a rodear, a passear por lugares secos, procurando descanso, procurando repouso. Mas a Bíblia diz que não encontrando repouso, o demônio diz, quem está dizendo isso é o próprio Cristo. Jesus traz a maior revelação sobre libertação que muitas pessoas precisam entender. Ele diz que o demônio diz: eu vou voltar, eu não achei onde ficar. Ele saiu de uma pessoa e ele diz: eu vou voltar. E ele voltando, achando a casa vazia, a Bíblia diz que ele entra, e o estado dessa pessoa passa a ser pior do que era. Se uma pessoa já estava ruim quando ela tinha um demônio, e se ela continuar vazia, o estado dela vai ser pior do que era. Por quê? Porque ela está vazia, o demônio vai voltar, vai chamar mais 7, e Jesus disse que o estado dela vai ser pior. Ouça isso aqui: independente de você ter ou não alguma vez manifestado na igreja, eu nunca manifestei, mas os demônios que tinham na minha vida, eles saíram. Existem pessoas que não precisam manifestar para mostrar que tem demônio. Ela sabe que ela tem um mal que acompanha ela, ela sabe que existe um espírito maligno na vida dela, e ainda que ela não manifeste, existem pessoas que sabem que foram libertas das garras de Satanás. Porque quando você não estava na igreja, você acha quem é que habitava dentro do seu coração? Quando você não servia a Deus, você acha quem é que você servia? Conscientemente ou conscientemente? Quem você acha que habitava em você? E você diz: não, bispo, mas eu não tinha demônio. Quem você acha que induzia você a usar droga, a roubar, a se prostituir? Quem você acha? Qual era o espírito que trabalhava em você? É óbvio que havia um espírito maligno. E quando você veio para a casa de Deus, houve uma libertação. Eles saíram da sua vida. Diga glória a Deus por isso. Só que existem pessoas que vêm para a casa de Deus e elas não reconhecem que há nelas um mal. Elas não reconhecem que precisam de libertação. Elas acham assim: eu sou uma pessoa boa, eu nunca usei droga, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca bebi, eu não tenho demônio. Queridos, não é as boas obras que vai mostrar se uma pessoa tem ou não espíritos malignos. Porque Jesus mostra uma mulher que estava na igreja há quanto tempo? 18 anos. Ou uma velhinha. E você olha para uma velhinha que está na igreja há 18 anos e você diz: essa mulher não tem demônio. Mas ela andava encurvada. E Jesus, chegando no templo, na igreja, disse: espírito imundo, saia dessa mulher. E na mesma hora ela ficou boa. 18 anos na igreja,
com um espírito de doença, um demônio de doença no corpo dela. E ela nunca se atentou para isso, ela nunca reconheceu que havia um demônio na vida dela. Mas no dia que ela teve um encontro com Jesus, o demônio teve que sair. Diga glória a Deus por isso. Porque o valente só fica enquanto não chega outro mais valente. O diabo só fica enquanto Jesus não chega, porque na hora que Jesus chega, ele tem que sair. Então existem pessoas que estão na igreja e nunca foram libertas. O mal, o demônio nunca saiu da vida dela. Por isso que a pessoa não larga o amante, não larga o vício, não larga a bebida, o cigarro, não larga a droga, porque essa pessoa ainda não foi liberta. Ela está caminhando para a igreja, mas ela não larga a mentira, ela não larga as coisas erradas. Por quê? Porque ela ainda não está liberta, e ela precisa reconhecer que ela necessita de libertação. Lamentavelmente tem muitas pessoas que não buscam libertação e não reconhecem que precisam de libertação. Eles estão vivendo a religiosidade, estão vivendo a aparência. Mas, por outro lado, existem pessoas que o demônio saiu. Diga glória a Deus por isso. Eu sou uma dessas pessoas, você é uma dessas pessoas, que o demônio saiu no dia que você veio para Jesus. O mal saiu, só que a Bíblia diz que ele procura voltar. E existem pessoas que o mal voltou, e voltou pior ainda, porque Jesus diz que quando um demônio sai de uma pessoa, ele diz que ele tenta voltar, e ele achando essa pessoa vazia, se achar a pessoa vazia, ele vai chamar 7 demônios pior do que ele, e o estado dessa pessoa vai se tornar mais pior ainda, mais lamentável ainda. Preste atenção, você que serve o Senhor, cuidado para que você não esteja vazio, cuidado para que a sua casa não fique vazia. E quando eu falo casa, eu estou falando de nós mesmos, do nosso corpo. Existe um ditado popular que diz que mente vazia é a oficina do diabo. E na realidade a mente, o corpo, o coração, a casa vazia não é só oficina, é casa. E muitas pessoas não se atentam para a importância de estarem vigilantes. Muitos cristãos estão brincando com o pecado. Muitas pessoas estão negligenciando a oração. E se você diz que é crente e você não ora, você está negligenciando a importância da vigilância. Se você diz que é cristão e você não lê a Bíblia, você está negligenciando a importância da vigilância. Você está sendo uma casa varrida, adornada, limpa e vazia. Por isso que a Bíblia diz em Efésios capítulo 5 verso 8: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Todo cristão, toda pessoa que vem para Jesus, ele deve buscar se encher do Espírito Santo. A sua meta na igreja não tem que ser carro. Deus pode te dar carro, mas a meta não é essa. A sua meta não tem que ser bens materiais. Deus pode te dar, mas a meta não é essa, porque a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Mas o que nós devemos buscar em primeiro lugar é o reino dos céus e a sua justiça. A prioridade na minha vida tem que ser conhecer a Deus. A prioridade na minha vida é se encher do Espírito Santo. E isso todo dia eu tenho que buscar me encher do Espírito Santo. Essa tem que ser a sua maior prioridade, se encher do Espírito Santo. Porque na presença de um, a ausência do outro. Diga comigo, diga: na presença de um, a ausência do outro. Na presença de Deus, o diabo sai. Mas na ausência de Deus, ele volta. Se você estiver vazio, você não estiver orando, você não estiver lendo a Bíblia, ele vai voltar. E ele tenta todo dia voltar. E ele vem e ele olha para mim e diz: está cheio. Está cheio. Mas se ele me encontrar vazio, ele vai chamar 7 pior do que ele. E o meu estado pode passar a ser pior. Por isso que nós temos que estar sempre procurando nos encher da presença de Deus. Diga amém por isso. E a minha dedicação todo dia é para que todo dia eu esteja cheio de Deus, para que o diabo nunca me encontre vazio, porque nunca mais eu vou voltar a bater cabeça para ele, nunca mais eu vou ser cavalo, escravo do diabo. Porque a partir de hoje, Deus, a partir de muito tempo, o Senhor me chamou para ser um instrumento de libertação, e assim você também, amém? Olha, a Bíblia diz que Jesus expulsa o demônio do homem. Ele diz: o demônio saindo, ele saiu por quê? Ele saiu porque ele foi expulso. Ele não queria ficar. Jesus disse: se um demônio sair de um homem, por que ele saiu? Porque Jesus chegou. Aí o próprio Jesus diz: mas se a casa ficar vazia, se essa pessoa ficar vazia, e o que esvazia uma pessoa? O pecado.
a falta de vigilância, a negligência espiritual. A pessoa negligencia a oração, a vida com Deus. A pessoa negligencia, acha que é só dizer: demônio, sai, 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 demônio. Ele vai sair, mas vai chegar uma hora que você vai mandar ele sair e ele não vai sair. Como os filhos de Cefas disseram para o demônio: demônio, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, sai. E o demônio disse: Jesus eu sei quem é, Paulo eu conheço, mas e vocês? Os demônios não saíram. Por quê? Porque eles estavam praticando um ato religioso. E o demônio, ele só sai pelo poder do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Amém? Mas se ele sair, ele vai querer voltar. E se ele voltar, ele vai encontrar a casa vazia. E muitos estão vazios, porque não oram, porque não se consagram, porque não estão vigilantes. E ele chama 7 pior do que ele. E o estado daquela pessoa se torna pior. Se já era ruim quando a pessoa tinha um demônio, agora vai se tornar pior ainda. Por quê? Porque ela está vazia, porque ela negligenciou a oração, ela negligenciou a vida com Deus, ela não levou Deus a sério, ela brincou de servir a Deus e ela ficou vazia. Ela achou que quando o demônio saísse ela já estava liberta. Não, libertação não é quando o demônio sai. Libertação é quando a pessoa está cheia de Deus. Uma pessoa só está liberta quando de fato ela está cheia de Deus. Uma pessoa não é liberta quando o demônio sai da vida dela. Uma pessoa é liberta quando a presença de Deus, a presença do Espírito Santo habita no coração dessa pessoa. Você pode dizer glória a Deus por isso? Porque quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, não há espaço para o diabo, não há espaço para demônios, não há espaço para nada nesse mundo maligno no coração dela. Ela está cheia de Deus, aí de fato ela alcançou a libertação. E nós precisamos entender: se você estiver vazio, se você não buscar se encher de Deus, por isso que a sexta-feira é associada com a reunião do Bom Dia Espírito Santo. Na sexta-feira a gente expulsa o mal da vida das pessoas, mas no Bom Dia Espírito Santo você vem buscar se encher de Deus, receber os dons, o batismo com o Espírito Santo. Você vem buscar a intimidade com o Senhor, conhecer Ele mais e mais. O Bom Dia Espírito Santo é um culto que você vem buscar se encher de Deus. Para quê? Para que o diabo não haja mais espaço na sua vida. Por isso que você nunca pode faltar na reunião do Bom Dia Espírito Santo. Domingo, 8h30 da manhã, é a nossa principal reunião desse ministério. Amém? Ouça, para a gente orar. Por que o estado dessa pessoa é pior quando o demônio volta, que encontra ela vazia? Porque ela agora vai pecar e não vai mais pecar na ignorância. Na ignorância. Essa pessoa agora, que os demônios voltou, e voltou 7, pior do que esse, ela não vai mais pecar, porque outrora você bebia, você fumava, você usava droga, e aquilo ali para você era normal. Mas quando você veio para Jesus, você sabe que você estava fazendo aquilo debaixo de uma influência maligna. Você sabe que aquilo tinha uma atuação do mal. E quando você foi liberto, que o demônio saiu, e se você ficar vazio, ele volta, e agora a pessoa vai pecar, que ele induz a pessoa a viver na carne, nos desejos prazerosos. Agora a pessoa já está fazendo conscientemente. Há um preço maior por aquilo, ela vai pagar mais caro por aquilo. Agora o estado dessa pessoa se torna pior. Por quê? Porque Jesus diz que o estado dessa pessoa se torna pior. Por quê, bispo? Jesus diz que ele vai se tornar um miserável. Por que que agora, bispo, se torna pior o estado dele? Ele pode se arrepender? Pode. Ele pode se voltar para Deus? Pode, mas é mais difícil. Quantas pessoas saíram da igreja e a dificuldade deles é voltar para a casa de Deus? A dificuldade é servir o Senhor. Quando eu cheguei aqui, uma obreira me falou: ô bispo, eu saí dessa igreja por isso, 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 isso. Mas eu disse para Deus: no dia que vir outro bispo para essa igreja, eu vou voltar. E ela disse: Deus mandou o senhor para aqui e eu vou voltar. E eu digo para vocês, ela nunca voltou até hoje. Até hoje ela nunca voltou, ela nunca teve força. Eu tinha um obreiro batizado no Espírito Santo, cheio de Deus, lá em Barreiras, um menino de Deus. Foi estudar em Salvador, e lá conheceu o pessoal da faculdade e deixou-se levar. E hoje ele serve as entidades, bate cabeça. Eu acompanho os status dele nas redes sociais. Ele diz: Exu é o meu Deus, Exu é o meu tudo, Iaçã é a minha tudo. É uma pessoa que era da igreja, fazia obra junto comigo, era obreiro, cheio do Espírito Santo, expulsava demônios. Mas hoje
está batendo cabeça, hoje está servindo entidades malignas, hoje ele faz parte de terreiros de candomblé, hoje ele serve espíritos malignos e não tem vontade de voltar mais para a igreja. Para ele, o Deus dele é o Exu, é as entidades. Uma pessoa que se tornou escrava, porque a pessoa que está lá fora, que saiu da igreja, que ficou vazio, que o demônio entrou, ele tem dificuldade. Por quê? Porque ele fica mais incrédulo, o coração dele endurece. Por isso que tem muitos que saíram, que fala mal da igreja, fala mal de pastor, só mostra os defeitos, porque ele não tem mais vontade de vir para a casa de Deus. Há uma dureza no coração. E quem colocou essa dureza, se não foram os espíritos malignos? Por isso que Jesus diz que o estado dessa pessoa se torna pior, porque se tem um lugar que o diabo não quer que você esteja, na igreja, porque ele sabe que aqui, se você se voltar para ele, para Deus, o Todo-Poderoso, ele tem que sair da sua vida, amém? E é isso que nós vamos fazer. Se porventura você tiver algum mal e você suspeita, bispo, eu acho que tem um demônio na minha vida, você vai orar e dizer: Deus, tira isso da minha vida. Ou se você ficou vazio e você sente agora que você está sem força, você sente pior do que o dia que você entrou na igreja, você fala: bispo, está pior do que era. Você vai orar a Deus e dizer: Senhor, eu quero me libertar. E se você está vazio, não consegue orar, não consegue buscar, você vai orar a Deus, para que você de fato tenha uma vida de oração, para que de fato você se volte para Deus de todo o seu coração, amém? Fique de pé que eu quero orar por você. Vem aqui diante do altar, os obreiros, para me ajudar. Isso. Eu vou pedir que empurre essas cadeiras. Eu queria convidar toda a igreja aqui diante do altar para a gente orar. Isso, os levitas me ajudam aqui a organizar o pessoal. Faz uma fila aqui, querido. Várias filas aqui. A gente vai orar por vocês. Pode vir, não precisa ter medo não, querido. O que Deus tem para te dar é paz. Não precisa ter medo. Puxa, aí muitas vezes acontece o que? A pessoa vem para a igreja, ela fica com medo. E se tem um lugar que você não precisa ter medo, é na igreja, amém? Eu quero vir para a igreja, eu quero é que o mal saia da minha vida. Tem gente que fala: meu Deus, e se eu cair na igreja? Não, querido, ninguém vai te derrubar aqui não. E aqui você não vai cair não, pode ficar tranquilo. Meu Deus, e se isso acontecer? Não, querido, o importante é o mal sair da sua vida. Porque tem pessoas que ficam alegres, tem gente que sai vibrando, graças a Deus que não aconteceu nada comigo na igreja. Não, eu quero sair daqui vibrando e dizendo: graças a Deus que o mal saiu da minha vida, graças a Deus que o mal não me acompanha mais. Essa tem que ser a sua vibração, amém? Vocês que estão aqui, feche os seus olhos neste momento. O Senhor Jesus nos ensina na sua palavra, Ele nos mostra caminhos da libertação, e nós precisamos entender isso, para que de fato possamos ser libertos. Jesus fala que existem espíritos malignos que atuam, que trabalham contra a felicidade. Talvez na sua casa é briga constante, talvez você não tem paz, você é uma pessoa que tem tudo para dar certo na sua vida, tem dado tudo errado. E por trás dessa amarração existe uma atuação do mal. Você é uma pessoa que lançaram uma praga em você e essa praga pegou, e essa praga precisa ser quebrada. Você é uma pessoa doente, que os médicos não descobrem a cura, que o remédio não resolve. E nós vamos orar para que por trás dessa doença, desse mal, você possa ser livre, você possa ser liberto. Você é uma pessoa que não consegue dormir, você é uma pessoa que ultimamente está ouvindo vozes, você é uma pessoa que talvez ultimamente está pensando em se matar. E isso são entidades, são espíritos que estão trabalhando na sua mente, e você precisa se libertar dessa vontade de suicídio, dessa vontade de morrer. Você precisa se libertar. Talvez você tenha ouvido vozes, visto vulto, pesadelo constante. Você é uma pessoa que tem medo de tudo, e nós vamos orar para que você seja livre. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu quero te pedir, coloca o teu poder na mão dos obreiros, obreiras, missionários, evangelistas. Ó Deus, que quando os teus filhos orarem, meu Pai, por essas pessoas, a tua palavra diz que o valente só fica enquanto o mais valente não chega. E o Senhor está nas nossas vidas, porque a tua palavra declara que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo.
Jesus, eu te peço neste momento que quando essa pessoa colocar, os obreiros colocarem a mão sobre essas pessoas, que o valente venha se manifestar, ó Deus, que o valente venha sair da vida dessa pessoa. Por quê? Porque o mais valente chegou, ó Deus, e o teu poder venha se manifestar, porque a tua palavra diz em teu nome, nós iríamos expulsar os demônios, e eles têm que sair, eles têm que bater em retirada, eles não podem mais ficar. Eles só estão agindo até hoje, porque a partir de hoje ele vai sair dessa casa, ele vai sair desse corpo. Os obreiros podem orar neste momento. Feche os teus olhos. Isso, em nome de Jesus agora. Meu Deus, vai passando o teu poder do alto da cabeça, a planta dos pés agora. Feche os teus olhos. Aonde houver um espírito agora que ouve a minha voz, espírito imundo, agora, dê seu grito de derrota agora. Cai por terra agora, perca as tuas forças agora. Meu Deus, começa a queimar aí agora, do alto da cabeça, a planta dos pés. Vai queimando agora todo espírito maligno que está agindo agora. Demônio, solta. Pombagira do inferno, pode soltar. Você perdeu na vida dessa pessoa agora. Perca as tuas forças agora. Espírito de doença, espírito de enfermidade agora. Em nome de Jesus, meu Deus, vai queimando do alto da cabeça, a planta dos pés. Isso, queima do alto da cabeça, a planta dos pés agora, em nome de Jesus agora, vai passando o teu poder mais forte, vai queimando, Jesus, queima, você não resiste o poder de Deus, sai dessa casa agora, sai dessa vida agora, sai dessa família agora, isso, espírito imundo, vai saindo agora, meu Deus, vai queimando, queima, 7 vezes 7 agora, isso, cai por terra agora todo o poder do diabo, toda a macumba que fizeram contra a vida dessa pessoa, todo feitiço, toda obra de magia negra, toda praga, toda maldição hereditária, espírito que tem acompanhado essa família de geração em geração agora, sai da casa agora, sai da vida agora. Você estava no pai, você estava no avô, e você agora está nessa pessoa. Eu te ordeno agora, saia agora, sai dessa casa, sai dessa família, isso, em nome de Jesus agora, meu Deus, todo encosto, toda entidade, espírito de morte, espírito de suicídio, espírito de doença, sai agora, em nome de Jesus, sai do corpo, sai da casa, você que coloca briga constante no casamento dessa pessoa, você que coloca o esfriamento conjugal, em nome de Jesus agora, você que está tentando separar esse casal, sai da casa dela agora, sai da vida, você que está no comércio, amarrando a vida financeira deste homem, amarrando a vida financeira dessa pessoa agora, espírito que amarra a vida financeira dessa pessoa, sai agora, em nome de Jesus agora, todo o mal vai saindo agora, espírito de doença, espírito de enfermidade, é na autoridade do nome de Jesus, nós ordenamos agora, com as tuas forças quebradas agora, pega tudo que você ganhou para destruir a vida dessa pessoa, pega todo o trabalho na encruzilhada, pega todo o trabalho que foi oferecido para você na queda d'água, na mata virgem agora, e solta, espírito do vício, Zé Pilintra do inferno, eu te repreendo agora, sai dessa pessoa agora, espírito do vício, da droga, da cocaína, do crack, da maconha agora, da pornografia, sai agora, isso, espírito do vício, da bebida agora, sai dessa pessoa agora, espírito do vício do cigarro, isso, vai saindo agora em nome de Jesus, meu Deus, vai queimando agora do alto da cabeça, a planta dos pés, o espírito que impede essa pessoa, meu Pai, ó Deus, de orar, ó Deus, o espírito do esfriamento espiritual, ó Deus, o espírito do desânimo, agora, em nome de Jesus, todo encosto, toda entidade que amarra o chamado dessa pessoa, vai saindo agora, solta o chamado dessa pessoa agora, solta a espiritualidade dessa pessoa agora, em nome de Jesus, isso, toda a igreja coloca as duas mãos no alto da sua cabeça, toda a igreja coloca as duas mãos no alto da sua cabeça e diga assim comigo, diga em nome de Jesus, eu rejeito todo mal que houver, porventura, na minha vida, diga eu dou uma ordem agora, tudo que não vem do Senhor Jesus, do alto da minha cabeça, a planta dos meus pés, diga toda macumba, toda doença, todo espírito maligno, diga tudo que não vem do Senhor Jesus, diga eu ordeno agora, para nunca mais voltar, diga em nome de Jesus, tira a mão e diga sai,
todo mal em nome de Jesus, sai agora, em nome de Jesus. Levante as suas mãos para o alto e diga assim comigo, diga: Senhor Jesus, a minha vida é tua, me encha do teu Espírito Santo. Diga para Ele o quanto que você quer da presença dEle. Diga para Deus que você quer ser cheio. Diga para Deus que você não quer ser vazio. Diga para Deus que você quer orar, que você quer ler Bíblia, que você quer congregar mais. Fala para o Espírito Santo nesse momento que você depende dEle para ser liberto. Diga para o Espírito Santo que sem a presença dEle você não vai conseguir se livrar, ser livre do mal. O Espírito Santo vem sobre cada um de nós nessa noite. Nós dependemos de Ti, Senhor. Sem a Tua presença, Espírito Santo, não há libertação. Deus, vem sobre cada coração nessa noite, Pai, e que essa pessoa não fique vazia. Deus, que essa pessoa, meu Pai, não seja casa vazia, mas que ela seja uma casa cheia da Tua presença. Pai, nós oramos, declaramos cura, libertação, em nome de Jesus. E você que crê diz amém. Não sai ainda? Liga para mim aqui, por gentileza. Quem aqui na hora da oração você diz assim: bispo, eu cheguei aqui sentindo dor, procura a dor aí, procura a dor na perna, no braço, na cabeça. Quem aqui na hora da oração estava sentindo dor e você sentiu que na hora da oração sumiu? Faz assim com a mão. Tem alguém que estava sentindo dor? Estava sentindo dor? Aonde? Dor nos peitos? Nos peitos. E agora, está sentindo? Não, sumiu. Sumiu na hora da oração? Quem te curou? Deus. Jesus. Dê um aplauso, Senhor Jesus, amém? Pode procurar, pode apertar, aperta aí, não sei onde é. Tem mais alguém que estava sentindo dor e a dor sumiu? Tem mais alguém? Tá. Tem alguém que na hora da oração você fala: bispo, eu pensei que eu ia cair, vontade de vomitar, sentir cheio de cigarro, nem cigarro que ele tem, cheio de vela, de bebida, sentir uns arrepios ruins. Estava arrepiando? Nós vamos orar. Tá. Você que estava sentindo algo, sentiu algo ruim na hora da oração, você vai ficar. Mas você diz assim: bispo, graças a Deus não senti nada, estou mais leve, me senti foi bem. Depois da oração, você volta para o seu lugar. Hã? Eu cheguei aqui tontinha, assim, não aguentava nem fechar o olho. Eu falei até para a Lena e para a menina com dela, aquela ali, Ivone. Eu disse: eu estou aqui tonta, não estava aguentando nem fechar o olho, assim, que eu ia ver assim, ó. Chegou na igreja tonta? Saí lá de casa tonta, não falei nem para cima, senão eles iam brigar comigo. Não... E agora? E agora estou bem. Então Jesus curou a senhora, amém? Quando o Senhor colocou a mão na minha cabeça, eu senti aquela assim, aquela leveza assim saindo de mim. Está curado em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Vamos orar por essas pessoas que estão aqui. Você sentiu o quê? Vomitar? Você pode dar para o segurar sobre o bebê? Isso, vamos orar por essas pessoas que estão aqui. E agora, está sentindo alguma coisa? Não está sentindo? Então só está liberto, está curado em nome de Jesus, amém? Pronto, estenda as mãos para cá. Vamos orar, fecha os olhos. Pai, em nome de Jesus eu quero orar pela tua filha, meu Pai. Toda comida consagrada que ela comeu, as entidades, toda comida que ela comeu oferecida a espíritos malignos para destruir a vida dela, para roubar a paz dela, na autoridade do nome do Senhor Jesus, eu cancelo e eu anulo toda a maldição sobre a vida dela, e que tudo que não vem do Senhor, que saia agora. Eu declaro paz sobre a vida dessa mulher, paz na casa dela, ó Deus, paz na vida sentimental. Ó Deus, eu abençoo ela, declaro quebrar todas as maldições, e que em nome de Jesus, a partir de hoje, ela possa ver o teu trabalhar na vida dela, em nome de Jesus, amém. Amém? Abençoado. Sentiu o quê? Quase caiu? Vamos orar. Pai, todo mal na vida dessa mulher, todo espírito do vício, tudo aquilo que escraviza ela, nós ordenamos em nome de Jesus, que saia agora, seja livre, liberta e curada em nome de Jesus, amém. Dê um aplauso e glorifique o nome do Senhor. Respira fundo aí. Está mais leve? Parece sair um peso das suas costas, né? Você fala: bicho, parece que saiu um peso. De fato, saiu um peso, você está liberto. Porque quando o mal sai, a paz, a libertação. E a partir de hoje, busca se encher de Deus, amém? Fica vazio não, busca se encher, ora, busca se firmar na presença de Deus, para que você de fato seja uma libertação completa e não uma libertação incompleta. O que é a libertação incompleta? A libertação incompleta é quando o demônio sai e a pessoa fica vazia, está incompleto a libertação.
Libertação completa. Quando é? Quando a pessoa se enche de Deus. E aí de fato ela tem paz em nome de Jesus, amém? Aí você diz assim, mas eu não vejo o demônio, eu não vejo o diabo. E como é que o Senhor disse que o diabo existe? A própria palavra de Deus nos mostra. Mas você não precisa ver o diabo para saber se ele existe ou não. A Bíblia diz que o diabo veio roubar, matar e destruir. E quando ele está na vida de uma pessoa, a pessoa diz assim, a minha vida está vivendo, eu estou vivendo um inferno. Por que a pessoa está vivendo um inferno? Porque existe uma atuação do mal. E aonde há a presença de Deus, a paz, a alegria, a felicidade. Então a pessoa que tem Deus, ela tem paz, ela tem alegria, ela tem felicidade. É uma pessoa controlada. Agora, uma pessoa que está possuída por uma entidade, por espíritos malignos, é uma pessoa que não tem controle. É uma pessoa, ela mata que ela nem vê. Na raiva, ela fica tão cega que ela faz coisa que ela diz, meu Deus, eu fiz isso. Fez, por quê? Porque estava possuída por espíritos malignos. E que a sua libertação seja completa, você buscando a presença de Deus, amém? Porque só a presença de Deus, que de fato consolida a libertação na vida de uma pessoa, amém? Querido, não falte, semana que vem o encerramento dessa campanha, acho que é semana que vem, semana que vem, se eu não me engano, é o encerramento da campanha, o valente e o mais valente. Se tem um valente querendo amarrar a sua vida, se tem um valente querendo te impedir, ele vai ter que sair da sua vida em nome de Jesus, amém? Então, semana que vem, o encerramento dessa campanha. Conhece alguém que está sendo vítima de inveja, de macumba, de feitiço, alguém que está doente? Traz essa pessoa na sexta-feira, para nós estarmos aqui na continuação dessa campanha. Lembrando, amanhã, 9h30 da manhã, você que tem criança, traga o seu filho para a igreja. Amanhã, 9h30 da manhã, é o culto das crianças aqui. Então você que tem seu filho, sua filha, traga ele para a igreja. Porque Jesus diz, ensina as crianças, a palavra do Senhor diz, ensina as crianças o caminho que se deve andar. E Jesus diz, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Tem gente que diz, não vou levar meu filho para a igreja não, porque ele dá muito trabalho. Não faça isso. Jesus diz, deixai vir, não os impeçais. Jesus está dizendo, não impeça das crianças vir para a casa de Deus, porque delas é o reino dos céus, amém? Então traga o seu filho, a sua filha para a casa de Deus. Meu pai e a minha mãe não são crentes, mas meu pai e a minha mãe, desde pequeno, me mandam para a igreja. Desde pequeno. Eu não queria ir, eu dizia, mas por que a senhora não vai? A senhora não vai, quer que eu vou para a igreja? Mas desde pequeno ela me empurrava para ir para a igreja. E para a honra e glória do Senhor é o que a Bíblia diz, ensina a criança o caminho que se deve andar, para que quando ela crescer, ela não se desvie dele. Então se eu estou hoje na presença de Deus, é porque desde pequeno eu fui ensinado o caminho que se devia andar. Então traz o seu filho, a sua filha para a casa de Deus, 9h30 da manhã. Amanhã teremos também aqui o culto jovem, não é isso mesmo? Quem é jovem aí, dá um glória a Deus. Nesse ministério jovem de 0 a 100. Então amanhã, 7h30 da noite, o culto jovem, não é um culto, é um encontro. Aqui é muito bom o encontro jovem, porque não é um culto igual a gente tem aqui não. É uma roda de bate-papo, com dinâmicas, brincadeiras, debates que tem. Então assim, tem muitas coisas boas no encontro jovem. Você que é jovem, você não pode faltar. E você que tem seu filho, bispo, eu tenho meu filho lá que é jovem, ele não vem. Você vem para trazer ele. E você vai ver, no dia que seu filho vier para o encontro jovem, você não vai precisar. Na realidade, você que não vai querer mais deixar de vir. Fala, não, eu não falto mais o encontro jovem. Você vai dizer, eu falto a sexta-feira, mas o encontro eu não falto. Você vai querer estar aqui todo o encontro jovem no sábado. Então sábado, 7h30 da noite, o encontro jovem. Domingo de manhã, a principal reunião desse ministério. Que hora? 8h30 da manhã. O Bom Dia Espírito Santo. É a reunião que você vai buscar se encher de Deus. Vai vir buscar. É o primeiro dia da semana. Tem gente que pensa que domingo é o último dia. Não, domingo é o primeiro dia. No primeiro dia da semana, você vai estar aqui 8h30 da manhã, adorando e buscando o nome do Senhor. Amém? E domingo à noite, 7h30, o culto da Sagrada Família. No final, os visitantes, eles vão entregar para vocês um cartãozinho com o nosso número do WhatsApp. Tem evangelismo? Evangelismo amanhã é 3h40, saindo aqui da igreja. Então eu quero convidar você a participar do evangelismo conosco amanhã. Amém? Vamos orar? Glória a Deus, fique de pé. A obreira Viviane, ela vai estar orando aqui, pedindo ao Senhor que nos leve para casa, guardado, protegido e nos livre de todo mal.
os obreiros no final não vão embora, vem aqui que a gente vai ter uma palavra de oração rapidamente. Queridos, eu aguardo você na próxima reunião e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Vamos agradecer a Deus. Pai, obrigado por esse culto. Obrigado pela tua palavra, Deus, que o Senhor possa estar penetrando aos nossos corações a cada dia, ensinando a viver a tua palavra. Deus, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e 1 milhão de bênçãos. Glória a Deus. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor.